Você está no canal do Próspero e tudo é futebol aqui. O que está acontecendo com nossos jogadores, hein? Que absurdo é esse de entradas violentas para quebrar o companheiro de profissão, como diriam os mais antigos? Uma coisa assustadora, assustadora. Nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, até na Libertadores, a questão da pancadaria está muito feia. Na noite de terça-feira, jogo de ida da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, tivemos uma cena aterrorizante, né? Da entrada do centroavante Caio Jorge do Cruzeiro, no zagueiro Juan Tressol do Atlético Mineiro. Ele subiu de cabeça, o Caio Jorge veio por baixo e deu um chega para lá, mas com muita violência. E o Juan caiu de mau jeito, por pouco não quebra o pescoço, uma cena horripilante, daquelas bem difíceis até de você ver repetidas vezes, porque é muito forte a cena. E o jogador não teve nenhuma sequela grave por enquanto, saiu do jogo, ficou ali no banco de reservas, depois teve que ir de ambulância para o hospital para fazer novos exames e depois ele mesmo declarou que estava tudo bem, mas muito evidentemente chateado com tudo que aconteceu, com a entrada violenta do Caio Jorge. Caio Jorge, em princípio, não tinha pedido desculpas, mas depois, nas redes sociais, foi lá e pediu desculpas pela entrada violenta que ele deu e que por pouco não provoca uma grave fratura aí no jogador do Atlético Mineiro, no zagueiro Juan Tressol. Isso aí, essas cenas de entradas bruscas, violentas, têm se repetido no nosso futebol. Lembram que há pouco tempo aí o Vitor Gabriel, zagueiro do Internacional, quebrou a perna, né, do Gabriel Peck, do Cruzeiro, um jogo Inter e Cruzeiro lá no Sul. Uma entrada violenta também do Vitor Gabriel, zagueiro, terminou com a fratura da perna do jogador Gabriel Peck do Cruzeiro. E o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi lá e deu uma punição forte para o Vitor Gabriel, de 180 dias, que ele só poderá voltar a jogar assim que também o Gabriel Peck retornar aos campos de futebol. Foi discutido na Justiça, muita gente contrária a essa decisão do STJD. Eu não vou aqui dar opinião se eu sou favorável a isso ou não, mas a partir do momento que um jogador de futebol agride o companheiro de profissão por uma questão de violência, nem é para tentar desarmar ou roubar a bola do adversário, não, ele entra com muita violência, eu sou favorável sim a essas penas do jogador que cometeu a infração grave, no caso até fratura, de ficar parado o tempo que o companheiro de profissão se recuperar, até o companheiro de profissão se recuperar, né, da lesão ou da gravidade de uma fratura. Então, o que a gente tem observado aí nos jogos é isso aí, uma violência meio acirrada, né, não é uma coisa absurda. Os jogadores entram com de sola na canela, no joelho, não tem o menor pudor nas divididas. Tudo bem que tem que ter intensidade, o futebol é um esporte de contato, mas a situação está meio constrangedor, assim, não sei para que tanta violência assim. Disputa a bola, não deu na bola, agarra, empurra, mas chegar no pontapé do jeito que a maioria está indo, e as cotoveladas então se acumulam, e aí os jogadores também, para tirar proveito, começam a simular uma coisa ridícula, teatral, mas muitas cotoveladas também, desnecessárias, né? Não sei a que ponto os jogadores, isso aí é mais os jogadores em si, nem digo arbitragem, treinadores, eu acho que a culpa mesmo é dos jogadores que não estão prestando atenção. Quanto mais eles aumentam a violência, mais eles podem ser vítimas também, né, dessas entradas duras, pesadas, e aí, às vezes, como essa cena lamentável que a gente está vendo aqui do Bruno Tressaldi, o Juan Tressaldi do Atlético Mineiro, quando ele levou uma pancada, uma trombada por baixo do Caio Jorge quando ele estava no alto subindo para disputar uma bola de cabeça. É lamentável que isso tenha acontecido e vem se repetindo no futebol brasileiro. Já citei o caso do menino que fraturou a perna aí numa entrada do outro menino, né, do Internacional. Uma situação constrangedora, difícil de entender para que tanta violência na disputa de bola. Você não tem uma dividida que um não vai com o pé em cima para pegar na canela, para quebrar mesmo, ou pegar pesado pisando mesmo no pé do adversário e tal. É uma coisa assim, a meu ver, meio primária, né? Um futebol de antigamente, assim, que eu não digo antigamente, que também havia muito respeito, assim, as entradas eram duras, você pode falar de muitas coisas aí,
Mas nesse nível o que estamos vivendo é todos os jogos, né? Não é um jogo, uma entrada, no outro jogo, uma outra entrada, não. A maioria dos jogos. E aí, muita pancadaria, a arbitragem tentando conter novas regras para evitar esse tipo de violência, como qualquer lance que a bola, que a mão ou cotovelo de algum jogador vai no rosto de outro, na cabeça de outro, é punido com falta, às vezes até expulsão, dependendo do grau. É muito feio tudo isso. Vocês podem recorrer e falar, ah, não, mas antigamente tinha. Na Copa de 70, o Pelé apanhou tanto de um uruguai, que eu não me lembro o nome, na semifinal da Copa de 70, que ele esperou um momento ali na linha de fundo e deu uma cotovelada, né, no uruguaio. O uruguaio caiu e ele continuou com a bola, como um gesto de vingança do grande Pelé contra esse uruguaio que o marcou na Copa de 70. E se tivesse o VAR, certamente Pelé seria suspenso e não seria expulso até, e não jogaria a final da Copa de 70, que o Brasil ganhou o tri, né? Inclusive ele protagonista de um gol. Pelé, 1970, mas era uma coisa assim muito esporádica. Hoje o que você vê é toda hora essa pancadaria, entradas assim assustadoras. A arbitragem tem feito o que pode, o VAR também. Agora cabe também aos jogadores tomar jeito, né? Se os próprios treinadores pedirem para ser um jogo um pouco mais tranquilo, né? Tudo bem que tem intensidade, disputa, futebol é um esporte de contato, tudo isso a gente sabe, está cansado de saber, mas desse jeito que está indo, vamos ter aí cenas mais terríveis do que essa que vocês estão vendo aí do Caio Jorge em cima do Juan Tressol do Atlético Mineiro, que seja feito um consenso, até uma reunião aí dos líderes, dos jogadores, para tentar diminuir um pouco esse jogo brusco, violento, porque isso não leva a nada, e o jogador que comete, depois ele pode ser vítima também. Se ele entra para se proteger, é uma outra coisa, eles têm que se entender, porque não é possível a gente continuar com esta pancadaria generalizada, mas para quebrar mesmo, não é para disputar a bola, é para quebrar o adversário. Isso, vão me desculpar, quem acha que futebol, que futebol é isso, para mim isso não é futebol e tem que acabar urgentemente, tá bom? Vamos parar com essa pancadaria, boleirada, tá muito feio. Que vocês tenham então um bom dia, uma boa noite, boa sorte e até!